Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tenho feito bastantes postagens aqui no Insta falando a respeito da intervenção do serviço social frente à educação inclusiva. E hoje eu quero trazer um exemplo breve, mais para a gente poder utilizar como uma discussão de caso, né? Para a gente poder ampliar esse repertório, a gente poder entender como podemos atuar frente a essa questão, né? Às vezes parece algo tão limitado e tão superficial, mas um diálogo com a escola trazendo transparência e principalmente o que eu tenho dito aqui também, o domínio das ferramentas que nós podemos utilizar e também entender o que é o serviço social frente às questões de deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos que entender como essas questões afetam a vida da pessoa para que a gente possa então também estudar quais intervenções utilizar e como tudo pode ser facilitado, né? Porque qual é o intuito final? É poder trazer tranquilidade, segurança e principalmente o acesso ao direito, neste caso, o direito à educação. Vou trazer um exemplo para vocês. Essa semana uma intervenção que eu fiz e que é de grande valia, né? A gente entender os detalhes e não se limitar somente à questão de que a lei diz que tem acesso, mas eu preciso compreender como aquele equipamento escolar ele pode atuar para facilitar a vida dessa criança, né? Então eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos uma paciente, ela tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. E nós temos observado outras questões nela também, a cunho de depressão, né? Então, muitas vezes o adolescente, a criança que está dentro deste transtorno acaba apresentando também um quadro de depressão porque ela tem muita dificuldade de ser compreendida, né? As pessoas fazem muito bullying, né? Então, isso também é extremamente importante nós analisarmos. E essa paciente, então, eu conversei com os pais, né? Eles trouxeram que a escola estava pensando em fazer uma retenção, né? Fazê-la repetir de ano por conta deste quadro. Então eu pedi uma reunião com a escola junto com a psicopedagoga que também trabalha dentro da nossa equipe multidisciplinar. Um adendo muito importante que eu sempre faço frente às intervenções. Eu converso sempre com a família e até com a própria equipe multidisciplinar. Eu nunca entro com essa escola chamando para briga, né? Muito pelo contrário, eu entendo que todo o trabalho tem que ser pautado numa parceria, né, entre família, equipe multidisciplinar que está ali à frente das terapias e o equipamento escolar. Né? Se nós trabalharmos juntos, o benefício que nós traremos para a vida dessa criança. Então, é a primeira análise que eu faço, né? Nós temos competência, nós temos domínio da informação, a gente usa para colaborar, né? Obviamente que se houver algum equipamento que esteja com muita resistência e violando os direitos dessa criança, então a família não tem outra opção a não ser acionar judicialmente. Então a gente instrui em como ela poder ir atrás desses direitos, né, que compreendem a criança com deficiência intelectual, transtorno do neurodesenvolvimento ou transtorno de aprendizagem. Tá? Vale lembrar que existe uma legislação para crianças com dislexia e crianças com TDAH. Depois eu vou deixar aqui na descrição qual é a lei, tá? Que protege os direitos de adaptação curricular para essa criança dentro do equipamento. E eles descrevem quais são os tipos de adaptação que devem ser feitas, e a gente também tem um conhecimento de todas as outras legislações que protegem esse direito, como é um exemplo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que permeia que uma vez que o equipamento escolar já observou a necessidade dessa criança a uma adaptação curricular, imediatamente a escola precisa entrar com essa intervenção para facilitar o aprendizado dessa criança, tá bom? O que eu faço? No início da reunião, então, eu procuro compreender, né? Eu peço para a equipe escolar nos trazer o que está ocorrendo e eu passo a fazer as anotações ali para entender um pouco a linha de raciocínio desse equipamento e já poder pontuar como que nós podemos realizar essa intervenção. Então, o equipamento trouxe que observa que a paciente, ela tem sido muito tímida, né? Ela até tem nota para passar de ano, mas eles observam a dificuldade dela em muitos momentos. Então, que o intuito deles era fazer a retenção para que ela não sofresse, não tivesse perdas
no próximo ano letivo. A psicopedagoga trouxe alguns apontamentos também, porque nós já havíamos conversado, né, quanto à equipe multi. E então eu iniciei a fala, né, trazendo para esse equipamento escolar, falando que muitas vezes nós queremos, né, que a escola retenha alunos com deficiência, né, principalmente tem muitas crianças dentro do espectro do autismo que vai tendo esse progresso, né, dentro da escola, porque hoje é uma determinação, principalmente nas escolas públicas, né? Então o aluno não repete de ano se ele tiver presença, né? Talvez ele não tenha alcançado os objetivos acadêmicos, mas mesmo assim ele é promovido. E às vezes a gente quer essa retenção, né? Mas no caso dessa paciente, nós entendíamos dentro de tudo que envolve ali a realidade dela hoje, que essa retenção poderia causar um problema maior por conta do quadro de depressão, né? Se ela tem notas. Então, que a gente entendia que era importante a escola ter esse olhar, e eu perguntei sobre uma parte principal do processo de educação inclusiva, que é o apoio dentro de sala de aula, né? E eles me informaram que ela não tem esse apoio. Então, nessa parte extremamente importante, não há esse apoio dentro de sala. Como que eu posso buscar essa qualidade, né? Esse engajamento dessa aluna se eu não tenho apoio? Porque muitas vezes o que acontece com a criança que tem TDAH? Ela não consegue ter foco. Então eu preciso de uma intervenção profissional para que me ajude a ter esse foco, né? E foi isso então que eu trouxe para a equipe da escola, né? Eu falei assim, olha, faz parte, é um direito, eles colocaram algumas dificuldades, né? Do equipamento mesmo, falando que não conseguem profissionais qualificados, que eles tinham uma pessoa que dava um suporte para um outro aluno, e por isso que eu falo da importância de nós dominarmos a nossa área de atuação, nós termos conhecimento, né? A legislação diz que esse profissional de apoio, ele pode, antes poderia ficar até com 3 crianças, né? Hoje pode ficar até com 5, que a gente entende também que é demais. Como que um apoio, a depender do nível ali de necessidade dessa criança, consegue ficar com 5 crianças, né? Mas enfim, o que eu trouxe para eles? Já que eles não estavam conseguindo contratar, que esse apoio que eles fazem uso hoje poderia dar esse apoio substancial ali, né? Esse apoio em momentos para essa paciente, justamente porque a dificuldade dela não é a todo momento, ela tem dificuldades específicas. Então, para eles fazerem essa intervenção nos momentos de dificuldade dela, eles utilizarem esse apoio, né? Esse apoio fica ali na sala, não diretamente, para ela também não se sentir desqualificada, porque a gente tem que ter, precisamos entender que o apoio ele é importante, mas qual é o nível de conhecimento também que essa criança tem, né? Então, muitas vezes, se ela fica com aquele apoio a todo momento, infelizmente a gente sabe, os coleguinhas tiram sarro. Então, esse olhar ampliado é de extrema importância, tá bom? Se às vezes o equipamento escolar ele não consegue ter essa visão, e tudo bem. Essa reflexão, olha, pede para esse apoio, né? Entendendo a situação ali do paciente, por isso que a gente precisa compreender quem é esse paciente, o que ele está vivenciando. Então, antes de uma reunião dessa, reunião com a família, reunião com a equipe multidisciplinar, e então a reunião com a escola, né? A gente entendeu, a gente compreendeu, estamos acompanhando esse paciente, aluno, né? Nós trazemos então essa reflexão para a escola. Olha, é uma criança que, se você deixar alguém ao lado dela a todo momento, trará outras consequências. Ela já vem com esse histórico de depressão, de achar que ela não consegue, que ela não alcança, né? Essa perda mesmo ali da autoestima. Então, vamos ter o cuidado também nessa tratativa, tá? Então, isso também precisamos trazer, né, nesse processo de intermediação, todas essas análises, né? Esse olhar cuidadoso. Eu falo que cada pessoa que nós atendemos, acompanhamos, ela é única. Nós precisamos conhecer a fundo a necessidade de cada um para que a gente possa, então, fazer uma intervenção que realmente traga um benefício, né? Então, nós trouxemos toda essa reflexão para a escola, e eu mostrei para eles que, assim, por mais que eles estivessem fazendo adaptação de material, que ainda estava com um conteúdo muito puxado para essa paciente aluna, né? E ali o principal que era esse apoio, né? Então, dentro da necessidade dessa paciente, o apoio dentro de sala é de extrema importância.
Mas esse apoio, ele poderia vir de uma maneira assim, não direcionada, né? Esse apoio estaria ali dentro da sala, falando para um aluno ou outro: olha, você precisa de ajuda? Não. Precisa de ajuda? Não. Olha, paciente, deixa eu te dar um apoio aqui. Então, uma coisa mais discreta, mas uma intervenção assim, bem cuidadosa. E a escola disse então que ia conversar com a direção, ia tentar. E depois nós recebemos o contato desse equipamento falando que eles acataram a nossa instrução, que eles não iriam retê-la e que eles já tinham inserido então essa intervenção desse apoio, né? Então olha como uma simples reunião, né? Pra gente é simples porque é um processo ali de intervenção à distância, né? Mas como pode trazer uma diferença na vida da pessoa? Então esse é o papel do serviço social, né? Esse olhar além, esse cuidado, entendermos que nós podemos fazer a diferença, obviamente com uma equipe ali por detrás, né? Porque o nosso trabalho nunca é feito sozinho. Então há toda uma intervenção ali terapêutica, toda uma análise da equipe junto com o serviço social, mas a nossa intervenção desse olhar de comprometimento e de dominar também as esferas nossas de atuação faz diferença. Então, você é assistente social, busque domínio cada vez mais. Se você está se formando, já busque identificar qual área você quer atuar. Se você atua em escola, busque aperfeiçoar cada vez mais. A gente sair um pouco desse teto básico, né? E olhar mais para a necessidade, porque ainda faltam muitos trabalhos específicos voltados para as crianças que estão dentro do propósito desse vídeo é esse, é trazer uma experiência prática, né, trazer uma análise ali e que ele possa fazer sentido para você, que ele possa acrescentar, né, na sua vida profissional. Hoje está sendo inserido, né, dentro das escolas a atuação do serviço social e do psicólogo social, que nós possamos fazer a diferença dentro desses equipamentos, né? Que nós possamos ter um olhar além, entender que a intervenção do serviço social ele visa a efetividade dos direitos da pessoa, né? Então, quantas crianças estão sofrendo com evasão escolar? Quantos adolescentes? Por quê? Por dificuldades acadêmicas e muitas vezes eles estão sem as intervenções terapêuticas, inclusive, né? Porque no poder público é muito limitado as intervenções terapêuticas. E que nós possamos ter esse olhar de cobrança, esse olhar de intervenção, mais de trabalho em equipe, né? Trazendo para perto o equipamento escolar, trazendo para perto a família e olhando além e sempre estudando, né? A gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais, tá bom? Então, um beijo para vocês, um bom dia. E depois me diz se faz sentido esse vídeo para vocês. Deixa aqui na descrição, deixa nos comentários alguma experiência que você teve e que trouxe diferença, né? É importante a gente partilhar para a gente conhecer os diversos campos de atuação, tá bom? Bom dia!